Doutor Marco, muito bom dia. Na verdade, o que é a radioterapia? Bom dia, Anderson. A radioterapia é um tratamento que usa-se para tratamento do câncer, né? Ou deve ser conhecido de todos, já deve ter ouvido falar em alguma vez. É um tratamento que usa radiações, parecido com a radiação que se usa para fazer um exame de raio-x, só que de alta intensidade. E essa radiação ela é direcionada para os tumores, fazendo com que as células do tumor não consigam mais se multiplicar. Dessa forma, aplicada gradativamente, consegue destruir os tumores. A maioria hoje dos casos de câncer tem que fazer a radioterapia. Hoje a gente sabe que 60% dos casos de câncer necessita de radioterapia em algum momento do tratamento. Seja de forma exclusiva, ou de forma pré-operatória para preparar para uma cirurgia, ou de forma pós-operatória para complementar o efeito de uma cirurgia. E ela pode também ser associada ou não ao tratamento de quimioterapia, né? Aumentando cada vez mais a sua efetividade. Qual a diferença entre a radioterapia e a quimioterapia? Muitas pessoas dizem, meu parente já tomou a radioterapia, não tomou as aplicações de quimioterapia e vice-versa. Muito bem. A radioterapia é um tratamento focado, é um tratamento local. Ela se assemelha mais à cirurgia do que à quimioterapia. Então, apesar de não envolver cortes, não envolver anestesia, ela consegue também, no local onde a doença está cometendo, depositar altas doses de radiação de forma a falar, de certa forma, a queimar o tumor e fazer com que ele seque. Quando o tumor é muito inicial, pequenos tumores em áreas que são menos nobres, é possível fazer um tratamento até com radioterapia exclusiva, como nos casos de tumor de próstata, pode ser tratado só com radioterapia sem necessidade de cirurgia. Alguns tumores das cordas vocais podem ser tratados só com radioterapia. Alguns tumores do sistema digestivo, do sistema nervoso, podem ser tratados só com radioterapia. Então, assim, são indicações que variam. Já a quimioterapia é um tratamento que envolve o corpo inteiro, né? São drogas que têm efeito tóxico sobre as células tumorais, mas que também têm efeitos tóxicos sobre outras células do corpo, né? Que ao serem injetadas, elas causam efeito tratando não só a doença primária, como também os focos de metástase, né? Que são aqueles focos que se espalham da doença. Então a quimioterapia não afeta só a região onde a doença está, mas pode causar perda de cabelo, alteração, enjoo, muita náusea e outros sintomas também. Vamos a um exemplo. Um paciente descobriu ontem que tem um câncer, né? E esse tumor está bem pequeno. Automaticamente, esta pessoa já tem que fazer as aplicações de radioterapia ou não? Então, depende do tipo de tumor e da localização onde esse tumor está. Por exemplo, tumores muito pequenos de mama, independente do tamanho, o tratamento principal é cirúrgico, né? Então, o tumor de mama sempre tem que ser operado. E em alguns casos precisa complementar com quimioterapia, radioterapia ou os dois, né? Já tumor de próstata, mesmo se for no estágio inicial, a gente pode tratar só com radioterapia, por exemplo. Alguns tumores da garganta, das cordas vocais. Um tumor muito pequeno, ao ser diagnosticado, pode ser tratado exclusivamente com radioterapia. E hoje em dia, até mesmo tumores de pulmão, a gente consegue ter um tratamento radical com radioterapia em até mesmo só 5 dias de tratamento. É um tratamento muito curto e muito eficaz. Então, doutor, mesmo após a cirurgia, o paciente pode fazer a radioterapia? Sim, nos casos em que o tumor ele é grande, ou é agressivo, ou é um tumor numa região de risco, um local que pode crescer rapidamente, o cirurgião normalmente recomenda que procure um radioterapeuta, um radio-oncologista para fazer aplicações adjuvantes de radioterapia, para aumentar a efetividade do tratamento oncológico. Antigamente, há alguns anos, os pacientes que faziam a radioterapia poderiam ter outros órgãos do corpo prejudicados, né? Outros tecidos muitas vezes eram queimados até. E hoje em dia, como está esse processo? A medicina evoluiu? Graças aos avanços dos últimos 20 anos, a radioterapia evoluiu muito junto com toda a área da medicina, né? E nós tínhamos antigamente tratamentos que, para tratar, por exemplo, uma lesão no meio do pulmão, a gente acabava tratando o coração inteiro. E isso causava efeitos colaterais muito tóxicos, né? Para tratar um tumor de mama, a pele ficava completamente comprometida, com realmente queimaduras severas. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu e a gente consegue localizar a radiação de forma com maior precisão. Então, até mesmo um tumor que está distando
apenas alguns milímetros de algum órgão muito sensível, a gente consegue tratar com altas doses sem causar efeitos colaterais nesse órgão, através de técnicas de chamada estereotaxia, ou radiocirurgia. O que seria essa técnica? É uma técnica que a gente consegue fazer uma dose de radioterapia equivalente a um mês inteiro de tratamento em apenas um dia, num ponto milimetricamente preciso, sem acometer nenhum órgão em volta. Mas ainda existe algum tipo de efeito colateral, doutor? Os efeitos colaterais são minimizados. Hoje em dia a gente vê nas técnicas que os efeitos são mais náusea, perda de apetite, sonolência, e depende muito da área que está sendo tratada. Lesões que são muito próximas da pele, a gente pode ter um pouco de vermelhidão, de coceira na região da pele que está sendo tratada, quando é perto do intestino. Pode ter um pouco de diarreia, pode ter um pouco de desarranjo intestinal. Quando é perto das vias urinárias, da bexiga, pode ter um pouco de ardência para urinar. Então depende muito da localização onde a doença está. Mas hoje em dia são efeitos que a gente consegue controlar e modular com a alta tecnologia que temos à disposição. Hoje um paciente que tem um tumor pequeno, fez a cirurgia, só a radioterapia pode curar e no futuro até uma prevenção de metástases, algo nesse sentido? Hoje em dia tem estudos nessa direção, mostrando que para tumores pequenos, claro, não todos os tipos, mas de muitos tipos, o tratamento direcionado com radioterapia, até mesmo no caso em que há metástases, ou seja, tratar a lesão e as metástases, mostra que tem uma possibilidade maior de cura. Tá? Isso não abole totalmente a necessidade de quimioterapia, de forma nenhuma, ainda há muitos casos que é necessário, mas também a própria quimioterapia evoluiu bastante, hoje em dia tem tratamentos menos tóxicos, que não caem o cabelo, que não causam queda da imunidade e que são possíveis de ser feitos e até por grande duração, sem afetar o dia a dia e a qualidade de vida dos pacientes. E para fazer essas aplicações, principalmente da radioterapia, o paciente tem que ficar internado? A radioterapia é um procedimento ambulatorial, né? O paciente, na maioria dos casos, os tratamentos duram em torno de 15 a 25 dias. Ele é feito de forma diária, em torno de 10 a 12 minutos por dia. A pessoa vem de casa, troca de roupa, coloca um avental hospitalar, faz o tratamento, depois vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a faculdade, pode trabalhar tranquilamente, na maioria dos casos, né? Nos casos em que o paciente, claro, já tem uma doença mais avançada, tem algum comprometimento da qualidade de vida, aí sim, às vezes a gente tem que fazer com o paciente internado, mas hoje em dia é cada vez mais raro, graças a Deus. E no caso da quimioterapia, interna ou não? Os protocolos de quimioterapia muitas vezes requerem muitas horas de infusão. A pessoa comparece para a clínica ou para o hospital onde faz o tratamento de quimioterapia e fica durante horas tomando a medicação na veia. Mas até isso mudou. Hoje em dia tem quimioterapia oral, na forma de comprimidos, que a pessoa toma em casa, sem precisar ir para o hospital ou para a clínica. Tem quimioterapia que são injeções que tomam na região do subcutâneo, e que tomam uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Então, assim, a evolução das medicações também é muito grande. E hoje em dia você vai saber que tem pessoas que você vê na rua, que estão trabalhando, que estão tendo suas atividades e que estão fazendo um tratamento para o câncer e você nunca imaginaria, porque você não vai perceber. E os efeitos colaterais da químio ainda são danosos ou já minimizou bastante com relação a alguns anos? A quimioterapia evoluiu muito, né? Então a gente tinha pacientes que tinham queda da imunidade muito severa, que tinham infecções secundárias ao tratamento com quimioterapia, queda de cabelo, queda de unhas, a pele ficava muito machucada, até as veias onde era feita a infusão tinha muito efeito inflamatório, muita dor. Hoje em dia a quimioterapia está cada vez menos tóxica, né? Existe um artefato chamado a touca térmica, que é para aquelas, principalmente o câncer de mama, na qual a quimioterapia ainda causa queda de cabelo. É possível usar essas toucas que elas resfriam o couro cabeludo durante o procedimento da quimioterapia, evitando que com isso haja queda de cabelo. Então, a mulher que tem câncer de mama, hoje em dia, eu não sei se quem acompanhou o caso da atriz Ana Furtado, da Globo, que teve um câncer de mama e fez o tratamento, e ela não teve queda de cabelo graças a essa touca. Então, isso é uma coisa que hoje em dia a gente tem também à disposição, né? Então, graças a esses avanços, o tratamento do câncer deixou de ser um tabu e hoje em dia é uma coisa que pode ser lidada no dia a dia e pode ser falada abertamente sem causar constrangimento.
Hoje aqui em Aracaju e também no estado de Sergipe, muitas clínicas já fazem esse tratamento de quimioterapia e também de radioterapia. Hoje em dia, em Aracaju, em Sergipe, nós temos muitas clínicas que fazem tratamento de quimioterapia, a maioria delas particular. Temos instituições filantrópicas como a Avosos, Hospital Cirurgia, e tem também o próprio USE, antigo Hospital João Alves, que também faz esses tratamentos. E já a radioterapia, hoje em dia só tem 2 locais onde é possível fazer o tratamento. Pelo SUS, temos o Hospital João Alves, o USE, com toda a sua história, né, de problemas que a gente acompanha. E há 2 anos nós temos a ClinRad, que é onde eu trabalho, eu sou o coordenador, que nós temos equipamento de última geração e que, graças à contratualização feita com o Estado, também prestamos serviço aos pacientes da fila da radioterapia do SUS, né? E atendemos a cerca de 30, 40 pacientes por mês provenientes da fila do SUS, ofertando assim tratamento de alta qualidade para quem precisa. Onde fica a ClinRad aqui em Aracaju? A ClinRad se situa atrás do Hospital Primavera, no bairro Jardins. Ela é um centro muito distinto, assim, arquiteturalmente é bem evidente. Ficamos atrás da Maracá, na Avenida Antônio Carlos Leite Franco, número 500. Doutor Marco, muito obrigado. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Queria dizer que o principal tratamento para o câncer é a prevenção, né? E oriento a todos que tenham uma dieta saudável, com o mínimo de industrializados. Largar o fumo imediatamente se você fuma. Se você não fuma, parabéns. Bebida alcoólica, a gente tem seu momento de diversão, mas também é um fator de risco para o câncer, então deve ser minimizado ou anulado. Alimentos industrializados, como açúcares, alimentos embalados com conservantes, todos eles têm algum tipo de indicação de que pode aumentar o risco de câncer. A exposição solar também é um grande fator de risco para o câncer. O uso de filtro solar e evitar o sol nas horas de pico é essencial. E, é claro, ao detectar qualquer alteração no seu corpo, procure um médico e lembre-se de fazer seus exames preventivos. Você, homem, o exame de próstata a partir dos 40 anos, e você, mulher, o exame de mama a partir dos 35 anos. E se você tem alguma história na família, leve isso em consideração e procure um médico. Muito obrigado, doutor Marco. Direto aqui dos estúdios da Liberdade TV, Anderson Machado. É com você, Raimundo Moraes.